Oi, gente! Olha nós aqui outra vez, com a maior felicidade, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está entrando às 8 horas da noite, aqui na página do Ponte do Idoso, para falar sobre vários assuntos diferentes, mas sempre lembrando que o nosso foco é a terceira idade, eu não gosto dessa palavra, idoso, geronte, o nome que vocês quiserem, mas o Ponte do Idoso, obviamente, o foco é idoso. Então a gente tem trazido pessoas profissionais técnicos, profissionais da área da saúde, vários profissionais diferentes, mas também agora, assim, um pouco de, né, bem diferente de tudo, a gente está trazendo a Cruz Vermelha, quando a gente trouxe esses dias, a gente está trazendo o pessoal da medula óssea, vai trazer essa semana veio o pessoal do transplante, o pessoal do transfusão de sangue. Então a gente está trazendo várias pessoas com assuntos diferentes, sempre, como eu disse, sempre com foco na terceira idade. Aqui já tem gente, já tem várias gente que já, pessoas que já entraram aqui. Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu estou vendo um monte de gente entrando. Obrigada mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Fátima Fernandes Cristo, né? Geriatra, cardiologista e coordenadora do Ponte de Idoso. E hoje, com muito orgulho, nós estamos recebendo aqui a OAB Niterói, né? Em que eu, até por questão hierárquica, eu primeiro cumprimento o presidente da OAB Niterói, Cláudio Viana. Tudo bem, Cláudio? Doutor Cláudio? Tudo bom, doutora Fátima? É um prazer imenso participar hoje dessa live. Fiquei muito feliz com o seu convite e é sempre uma honra participar dos eventos em que envolve os nossos idosos, em que envolve a matéria idoso. É sempre uma satisfação. Estou muito satisfeito e muito feliz em participar, doutora Fátima. Que bom, querida. A gente está tão orgulhoso de receber você aqui. Vocês dois, né? Você não pode imaginar como a gente está feliz. E a doutora Karen Dias, né, que é a presidente da Comissão de Apoio à Terceira Idade, CAT. Então, eu sou muito boa de sigla, não, mas acertei. Sim, minha amiga. Fátima, obrigada pelo convite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Cláudio também, para estar nos apoiando aqui nesse bate-papo. Agradecer a você o convite de estar aqui falando de um assunto que é hoje o assunto que mais eu falo, né? que mais aparece na minha vida, que é a questão, a preocupação com o idoso. E aí, com cunho jurídico, a gente acaba também conhecendo outras áreas que falam do idoso também, mas hoje eu com cunho jurídico. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, Karen. Já está tão bonita, está parecendo toda irradiante, né, Cláudio? A Karen está sempre bonita. Sempre elegante. Obrigada. Karen, olha só, já tem um monte de gente aqui, ó. Célia Miranda botou boa noite. Eu tenho que parar de vez em quando para poder falar, senão o pessoal. Que live é isso, né? Live por ser ao vivo tem essa coisa, né? As pessoas estão interagindo, então eu lembro as pessoas, quem quiser, pode mandar pergunta aqui para os nossos entrevistados, que a gente, com o maior prazer, eu vou ler aqui para eles. Ó, Célia Miranda já mandou boa noite, Celi Ferreira, boa noite, Ralf Andrade, boa noite para todos, Tatiana Crista, minha filha, que é a coordenadora do Ponte de Idoso, muito orgulho, sejam bem-vindos. A Marisa Cardoso, boa noite. Já tem um monte de gente aqui. Thaisa Carneiro, oi. Enfim, já tem um monte de gente aqui né, já participando. Eu queria começar com a pergunta, falando com o Cláudio, né? Porque você veio, né, Cláudio, de uma, vamos dizer assim, de uma disputa, entre aspas, eleitoral aí, né? Que eu acho legal isso. E ganhou, né? E isso é muito legal, né? Uma coisa assim bem, eu acho que bem transparente, bem benigna, né? Para a cidade de Niterói e também para a própria OAB. E aí, como é que você está achando isso tudo, vendo essa coisa de estar na OAB hoje, à frente da OAB de Niterói? Ô, Fátima, durante o processo eleitoral, nós conseguimos fazer diversas alianças
diversos aliados, e graças a estes aliados, graças a estas alianças, é que nós tivemos êxito na eleição. E a doutora Karen foi uma dessas alianças que nós fizemos. Ela veio somar com o nosso grupo, vindo somar com a sua técnica, com a sua competência, e assim foram também com diversas pessoas. Então, nós, de fato, ganhamos a eleição, assumimos a ordem, mas com muita tranquilidade e, principalmente, Fátima, com muita responsabilidade. E, desde então, nós abrimos a OAB. Nós estamos indo, além dos muros da OAB, estamos indo de encontro à sociedade. Tanto é que já fizemos diversos eventos de importância para a sociedade. É óbvio que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela possui na sua essência cuidar da atividade do advogado, cuidar da advocacia. Mas também por um dever constitucional, nós também temos um dever de cuidar do nosso Estado democrático de direito, cuidar dos interesses sociais. E é isso que a nossa gestão, graças aos nossos presidentes de comissão, nós estamos fazendo, Fátima. Então, estamos caminhando com responsabilidade, com serenidade, principalmente num momento de turbulência que estamos vivendo, mas a OAB Niterói tem se mantido serena e equilibrada para fazer o que é melhor para a nossa sociedade de Niterói. Muito legal. E, inclusive, essa coisa mesmo da comissão, você falou, quantas comissões tem? Você sabe? Nós temos 63 comissões. Nossa, 63 comissões. Não vou te pedir para enumerar todas, senão a gente vai atrasar o nosso tempo todo aqui. Mas é um bocado de gente. Porque e por incrível que pareça, são 63 comissões que trabalham efetivamente e trabalham de forma técnica. Imagine se nós juntássemos várias matérias, dentre elas a própria questão do idoso, outras matérias. Hoje, as matérias têm que ser tratadas de forma técnica, através de pessoas que possam se especializar naquela área, como a doutora Karen hoje é especialista nessa área, e eu sei também, Fátima, que você também é especialista nesta área. É muito importante nós buscarmos a especialização, porque aí nós ganhamos um trabalho com muito mais riqueza, com muito mais profundidade e responsabilidade. Mas o ideal é isso mesmo, né? O ideal é ter pessoas técnicas, né, em cada área, porque cada um sabe, né, como é que funciona o seu território, né? E, aliás, até acho que se tudo no país fosse assim, seria muito melhor, né? Quer dizer, a gente pudesse ter pessoas técnicas mesmo em cada área, eu acho que a coisa caminharia muito mais. Aí agora eu vou perguntar para você, Karen, né? Você, que é presidente da comissão da terceira idade, como é que vocês assumiram quando? Quer dizer, vocês e aí sou eu também, né? Que eu também faço parte da comissão. Faz parte. Né? Você é a presidente. Como colaboradora, sim. Então, nós assumimos o ano passado, no começo do ano passado. A gestão do Cláudio começou, como eu tenho dito, em todas as palestras, todos os eventos que eu compareço, representando a OAB, eu tenho dito isso. É uma gestão transparente, é uma gestão de portas abertas para o advogado, quanto para as pessoas que contribuem com ele. Porque o que eu faço hoje, à frente de uma comissão, é uma contribuição institucional e social. Porque eu entendo que a OAB ela tem responsabilidade, sim, institucional, com o advogado, com o dele, mas tem uma responsabilidade social. E essa gestão do Cláudio é uma gestão que nós ficamos muito à vontade para trabalharmos e ele se demonstra uma pessoa que está sempre aberta a nos ouvir. Né? Você trabalhar num ambiente onde você fica à vontade para desempenhar os seus sonhos, para demonstrar os seus sonhos, e a pessoa que está acima de você te apoiar, é maravilhoso. Né? Para você ter uma ideia, ele nos atende a qualquer momento. A qualquer momento que você bata na porta dele, ele está pronto para te atender e te ouvir. Isso é muito bom você trabalhar com pessoas que te apoiam no seu ideal. Eu estou vendo, né, que ele veio para cá, né? Também. Por isso,
O advogado que trabalha com idoso, que atende o idoso, ele tem um diferencial. Ele não é qualquer advogado. Ele precisa gostar, ele precisa amar o que ele faz. Ele está atendendo, ele vai disponibilizar não nada menos do que 2 ou 3 horas da sua agenda para ouvir o idoso. Porque você tem que ouvir com o coração. O idoso, muitas das vezes, ele não pode ir ao seu escritório, você tem que ir até a ele, e você tem que estar disponível para isso. Então, você precisa amar aquilo que você faz. Você é técnico numa área, em direito do idoso, e atender o idoso tem que ser um atendimento humanizado. O advogado precisa gostar. Mas aí eu posso até estender a todas as especialidades, porque eu não sei se você sabe, Cláudio, né? A geriatria, existe a geriatria e a gerontologia, né? A geriatria é uma especialidade médica, assim como o pediatra é médico, o geriatra tem que ser médico. Mas a gerontologia, ela atinge o todo. É a ciência que estuda o envelhecimento humano. Estou falando, inclusive, para todo mundo que está nos ouvindo. Então, dentro disso, os congressos nossos, inclusive internacionais, eles são congressos de gerontologia, em que as pessoas dentro desse congresso são especialistas de várias áreas, todos focados na terceira idade, todos focados no idoso. Então, isso é bem interessante, isso que a Karen está falando, eu estendo para outras especialidades, porque, por exemplo, a gente não tem psicólogo, a psicologia não teve a cadeira de gerontologia na faculdade, a fisioterapia não teve, nutricionista não teve, eu não tive, agora está tendo mais, mas estudo do idoso. Então, o que a gente fala? Que essas pessoas que hoje, né, lidam com idosos, primeiro, ela tem que fazer uma especialização. Ela não pode ser simplesmente assim, eu gosto de velhinho, eu brinco assim, eu gosto de idosinho, então eu vou fazer... Não, ela tem que fazer uma especialização. Se puder, ainda possível, fazer a prova nossa de gerontólogo, porque aí ela se torna um gerontólogo verdadeiramente, aí dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E aí a gente tem vários olhares, a gente tem olhar do advogado, tem olhar do arquiteto, tem olhar do psicólogo, tem olhar... Então, tem vários, de engenheiro que faz as ruas, os arquitetos que vê as casas, tanto que eu entrevistei esses dias mesmo arquiteto aqui. Então, eu assisti. Pessoas... Assistiu? Que bom. Tem também o 2, porque ela não conseguiu falar nem metade do que ela queria. A gente riu pra caramba quando acabou, que já tinha um monte de coisa, tanto que a gente ia fazer o segundo. E aí, o que eu estou dizendo, você viu o que ela colocou, né? Ela é uma arquiteta que teve que estudar, né, coisas médicas, vamos dizer, da área médica, exatamente para poder aprender a trabalhar com idoso. E é isso que eu acho que você está querendo falar, né, Karen? Que tem que ser uma pessoa que tem empatia pelo idoso, que estude tecnicamente, tem uma profundidade, porque lidar com o idoso tem que ter essa maneira diferente de ser, não é isso que você está dizendo? Isso. E o idoso, quando ele vem com um problema jurídico, supostamente jurídico, no fundo, muitas vezes não é jurídico, o problema é familiar. Uhum. Então, se você não tiver esse olhar humanizado, atento àquilo que o idoso está falando, em algumas situações, até ligar para um filho, ou para um esposo, ou para uma esposa, para confirmar aquilo que ele está dizendo, se você não fizer isso, muitas vezes você se perde dentro da questão jurídica. Então, o que eu falo, o atendimento ao idoso jurídico, ele tem que ser um atendimento completo. Tem que ter um atendimento com paciência, com empatia, humanizado. Não é qualquer pessoa que atende bem o idoso. Vide as instituições públicas, né? As pessoas não estão preparadas para lidar com o idoso. Elas não sabem o que tem por trás daquela questão que o idoso está trazendo. Então, realmente tem que ter um preparo para lidar com o idoso. Isso daí é o que a gente vê na parte médica, né? Por exemplo, eu não atendo determinados idosos, não atendo de jeito nenhum sem ter um familiar presente. Primeiro porque ele vai me trazer a informação, o idoso vai me trazer a informação, e eu preciso checar essa informação, por exemplo, com o familiar, como você falou. E às vezes o familiar está errado, é o idoso que está certo.
E às vezes o idoso está errado e o familiar. Quer dizer, então é bom você. E às vezes é um imbróglio, né? Quer dizer, a confusão danada, todo mundo, a brigalhada danada. Então, sem dúvida nenhuma, eu entendo bem o que você está falando, porque eu tô com 37 anos, Cláudio, de formada, né, de geriatria, então já tem histórias assim aos montes, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes a gente se perde mesmo com as pessoas nessas falas, porque se você olhar só, né, só o paciente ou só o familiar, a gente erra. E aí é bom a gente ouvir todos os lados para poder tomar nossas condutas e também os outros ouvirem tudo que você falar, porque às vezes você fala de uma forma, ele passa para o familiar de outra, e aí você também se perde, não é isso, Kari? Né? E aí, ao lidar com o idoso, em muitas situações eu me pego passando madrugadas em claro, pensando em todo o contexto. O que tem por trás daquela demanda jurídica, supostamente jurídica, que aquele idoso me levou? Né? Então, realmente, você tem que estar entregue. Tem que estar entregue à situação, tem que estar entregue. Você tem que ter paciência de ouvir e de escutar o que não está dito. O dito que não está dito. Isso eu sempre tenho dentro de mim. Né? O dito que não está dito, o que está por trás daquilo. A gente costuma dizer em medicina o seguinte: ouça o paciente, ele te dará o diagnóstico. Né? Muitas vezes, na própria medicina, as pessoas estão muito ligadas hoje em tomografia computadorizada, ressonância magnética, exames extremamente complexos e não esses médicos mais novos, né? E não tem essa coisa da escuta, né? Escutar o outro. Por isso que a gente fala, ouça o paciente, ele te dará o diagnóstico. Quer dizer, se você não ouve, você fica só naquela coisa técnica, é o que você está dizendo, né? Olha, a gente tem um monte de perguntas aqui, eu estou até perdida nesse monte de perguntas. Ó, a Marisa Cardoso pergunta o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta. Como fica os aumentos dos planos de saúde na vida dos idosos? Existe algo em termos jurídicos? Agora é com vocês, especialistas. Então, o primeiro ponto é analisar o contrato que esse idoso fez com o plano de saúde. Então, a gente tem que olhar todas as cláusulas contratuais dessa prestação de serviço, né, com o plano de saúde, e aí ver que tipo de contrato é esse. E, a partir daí, ver se o que ele está pagando é abusivo ou não. Então, eu partiria do princípio de analisar o contrato. Cláudio, você endossa o que eu estou falando? Você não ouviu, Cláudio? Com certeza eu endosso o que você está falando, sim. Tem que se estudar as regras contratuais, né? O que foi estabelecido, para daí se verificar se os índices de aumentos estão sendo aplicados dentro da legislação ou acima ou fora da legislação de forma abusiva. Mas, com certeza, cada caso tem que ser analisado de forma isolada e de acordo com o contrato que foi firmado. Sim. E aproveitando, Fátima, só voltando um pouquinho, porque advogado gosta de falar bastante, né? Eu sei. Pela explicação que a Karen deu logo no início, né, e que ela bem colocou, está explicado por que ela foi convidada, né, a ser a presidente dessa comissão. É justa essa especialidade que eu estava me referindo no início da nossa live. É necessário ter essa especialidade, é necessário ter esta sensibilidade. E também tem um fator, Fátima, que a gente fala do idoso, né? Mas e falar do idoso advogado? Aquele advogado que iniciou a sua advocacia com aquele processo que era feito de papel. Aquele advogado que iniciou a sua atividade batendo a sua máquina de escrever. Em um dado momento, foi retirado a máquina de escrever e foi apresentado um computador. E então ele não mais datilografava as suas peças, ele começou a digitar as suas peças. Mas mesmo assim ele ainda trabalhava, Fátima. Ele ia conduzindo a sua atividade profissional. De repente disseram para ele assim: olha, não temos mais papel, agora vamos trabalhar tudo de forma digitalizada. E aquele advogado que iniciou sua atividade com a máquina de escrever, depois passou a digitar suas peças,
passou a não mais conviver com papel, tendo que digitar a sua petição, digitalizar a sua petição e protocolar de forma eletrônica. E como fica esse advogado idoso para se adaptar a essa nova tecnologia, a essa nova modernidade? E agora, Fátima, com a chegada dessa pandemia, que nos colocou em isolamento social, se antecipou o que era para acontecer, e já estava previsto na legislação acontecer, mas isso foi antecipado, está sendo apresentado agora não só para todos os advogados, dentre eles os idosos, a necessidade de se fazer uma audiência por videoconferência. Olha quantas questões estão sendo apresentadas a esse advogado idoso, que vai ter que se reinventar para poder continuar na sua atividade profissional, para continuar o seu sustento de sua família. E aí que entra a figura da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, que nós vamos ter que nos preparar para dar esse auxílio prático a esse advogado, ensinando ele e orientando a como entrar virtualmente numa audiência, clicar aonde tem que ser clicado para poder se comunicar com o magistrado, inquirir uma testemunha. Então, nós da Ordem vamos nos preparar, sim, para dar auxílio a esse advogado idoso, obviamente que não só para o idoso, porque, por incrível que pareça, não precisa ser idoso para ter dificuldade com a tecnologia, mas será dado uma ênfase especial ao advogado idoso. Por quê? Ele iniciou trabalhando um tipo de processo e hoje o processo é completamente diferente. E essa atenção vai ser necessária que a gente dê a esse idoso. E se ele não conseguir se adaptar, como fica o seu psicológico, como fica a sua situação? Olha como é importante a gente dar, sim, atenção ao idoso. E por isso que nós temos na frente da nossa comissão a doutora Karen, que busca, através de profissionais como você, Fátima, porque eu já tive a oportunidade de assistir suas palestras, eu sou um fã das suas palestras, a forma como você conduz e que você coloca é uma forma didática, é uma forma de orientação. E é isso que os nossos idosos muitas vezes precisam, orientação. E é isso que nós temos que procurar fazer. E aí eu vou acrescentar uma outra informação, que preocupa muita gente também, é a preparo para a aposentadoria. Porque a gente vê, do ponto de vista médico, que a maioria das pessoas que adoecem quando aposentam, principalmente quando for aposentadoria compulsória, que muitos magistrados são obrigados a entrar, né, nessa aposentadoria compulsória. E aí que eu falo muito, né? Às vezes a pessoa está naquele nível altíssimo, estudou, fez cursos, fez tudo, a pessoa está no auge da sua aprendizado, no auge da sua sabedoria, da sua maturidade, e aí obrigam ele a aposentar. Então, essa pessoa precisa de um mega apoio, né, médico, psicológico, e aí eu acho que a entidade de vocês também entra, e aí eu também posso ajudar nessa parte, sem dúvida, porque existem cursos de preparação para aposentadoria, exatamente para que as pessoas não adoeçam. E isso acontece demais, porque a gente hoje, você, nós estamos em plena atividade, a gente nem pensa nisso. Mas quando você, e advogado e médico, ainda tem essa possibilidade de fazer a carreira, né, dentro do seu consultório, do seu escritório, ficar até quando achar que deve. Mas existem cargos públicos, né, vamos dizer assim, que a pessoa é obrigada a sair. Então, eu acho que também fica uma dica aqui, né? Porque inclusive, Fátima, nessa classe especificamente que você falou de juiz, desembargador, eles podem voltar para a atividade advogando. Uhum. E aí tem o papel da OAB de acolher, né, a essa pessoa e oferecer a ele uma equipe multidisciplinar, porque hoje o que nós temos na nossa comissão, nós temos hoje uma equipe completa multidisciplinar. Nós temos psicólogas, assistentes sociais, geriatra, que é você, e podemos acolher, sim, essa pessoa e lhe dar um respaldo, um apoio. Né, Cláudia? Porque essa pessoa, inclusive, se não tiver esse preparo até antes,
ela adoece, mas adoece mesmo. Sim. Entendeu? Ela adoece e depressão é uma das coisas, mais de 50% das pessoas que eu trato no consultório tem depressão. E não pense você, assim, que é coisa de a gente, às vezes, de altíssimo nível, né? Que, como eu disse, fica sem atividade. Eu já tive casos de general, de coronel, de pessoas assim, que depois a esposa chega para mim e fala: meu Deus, eu estou desesperada. Esse homem fica em casa de pijama o dia inteiro, não sabe o que vai fazer. Quer dizer, é óbvio, coitado, ele tem um potencial imenso, mas ele está faltando o quê? Orientação. Ih, Cláudio deve ter tido algum problema e saiu, daqui a pouco ele volta. Então, essa pessoa está precisando de orientação, entendeu, cara? E aí, realmente, é uma coisa que preocupa muito a gente, mas muita coisa, porque se essa pessoa não tem esse preparo, ela entra em depressão mesmo. Ó, ele voltou aqui, vamos botar ele de volta. Ah, voltou. Eu falei, a Cláudia saiu, voltou. Mas o sufoco nas audiências virtuais. Como é que é? Tá me escutando, Fátima? Não, tô ouvindo. Imagina. Tá escutando agora? Tô. Imagina numa audiência virtual. Acontece um acidente desse. Né? Olha a situação em que os advogados ficam. Isso tudo está sendo debatido hoje no mundo jurídico. Não, você está escutando, Fátima? Está ouvindo, Cláudio? Eu estou te ouvindo. Ih, você vai ter que sair de novo e entrar de novo, Cláudio. Eu saio e entro. Esse é o problema do ao vivo. Tá vendo? É isso aí. Esse é o problema do ao vivo. Eu vou sair e vou entrar, então. Tá, eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta aqui. Tá bom. Para Karen. Olha só, Karen. Tá aqui. Sou advogada, sem muita experiência ainda, mas tenho interesse na área do idoso, já que sou também curadora de e queria saber como funciona para acompanhar e participar da comissão da terceira idade da OAB. Há possibilidade de ser ouvinte? Como funciona a comissão? Essa é uma boa momento para você dizer para a gente como funciona a comissão, né? Cláudio voltou. Então, a comissão, como eu disse anteriormente, é formada por advogados que trabalham de forma voluntária e nós temos hoje colaboradores que são pessoas que fazem parte dessa equipe multidisciplinar. Né? Como não são advogados, são de outra área, eles atuam na comissão como colaboradores, que é a psicóloga, assistente social, a geriatra, que é a doutora Fátima Cristo. Nós temos hoje também uma pedagoga, que é a Lívia Veiga, que, por incrível que pareça, muito tem contribuído com os seus projetos acadêmicos para a nossa comissão. Ela traz temas para a nossa comissão que tem ajudado, enriquecido academicamente com saber, né? com o nosso saber. Então, o advogado recém-formado, ele também pode atuar como colaborador na comissão. Ou como é isso que ela está perguntando aqui, né? Não tem que problema ela queria nenhum. Participar. E aí, eu não sei, pode me procurar, a pessoa pode me procurar, depois, se quiser, eu posso passar o meu número de telefone, celular, e aí nós conversamos, não tem problema nenhum. É importante dizer para as pessoas que estão assistindo a gente que essas lives, elas ficam depois nas nossas páginas gravadas, né? Um vídeo fica como um vídeo gravado, né? Então, a pessoa pode entrar a qualquer momento, pode compartilhar, pode fazer o que for. E aí, no caso, depois você pode entrar, cara, e depois responder a ela, né? É Thaisa Carneiro. Sim. Depois, obviamente, que agora você não está vendo, eu estou vendo aqui, mas depois você pode entrar e conversar com ela. Eu respondo, pessoalmente. Né? No privado, que ela está aqui interessada. A Tatiana escreveu aqui agora para mim que no nossa... Ih, caramba, tem tanta coisa. Tânia Fonseca pergunta lá na página da minha página, acho que alguma outra página, pergunta o que o CAT faz pelo idoso e onde podemos encontrar esse auxílio. Tânia Fonseca perguntando. Então, nós, à frente da OAB, representando a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né, subseção Niterói, nós temos vários trabalhos que nós desenvolvemos. Nós somos convidados para palestrar em igrejas católicas, evangélicas.
nós fazemos parte de ações sociais, nós fazemos palestra dentro da própria OAB. Em casos de violência contra o idoso, nós também podemos atender, encaminhar para o Ministério Público, que em Niterói tem um Ministério Público específico de atendimento ao idoso. Então, nós trabalhamos em parceria junto com o Ministério Público e direcionamos essa situação, esse idoso que sofre violência, para o Ministério Público, pois trabalhamos em parceria com o promotor. E nós levamos esclarecimento, levamos informação. Aonde quer que nos convidem, nós estamos presentes, levando informação e divulgando o Estatuto do Idoso, né? Que muitos idosos não conhecem os seus direitos, e através do Estatuto, lá sintetizado os direitos que têm os idosos. Então, a gente leva também conosco a informação do Estatuto do Idoso. Essa é a função da CAT. Então, Karen, Fátima, a Karen levantou uma questão agora muitíssimo interessante, que é a questão da violência contra o idoso. Né? Hoje, muito se fala, e se deve falar, sim, sobre a violência contra a mulher. Mas também temos que falar a violência contra o idoso. Que hoje, o índice de violência contra o idoso, violência física, violência moral, é muito grande. A violência psicológica é muito grande, muito grande. E é uma questão também... Financeira. A violência financeira, quantos empréstimos são feitos utilizando a aposentadoria do idoso, porque ele não tem alternativa de não atender, muitas vezes, um parente que lhe obriga a fazer isso. Sim. Acha que isso é um índice baixo? Não, é muito grande, muito grande. É preciso... Semana que vem a gente vai ter uma pessoa... semana que vem a gente vai ter uma pessoa aqui falando sobre isso, violência, uma especialista até do Rio, né? Mas olha só, isso daí é uma coisa tão séria que dentro da geriatria de odontologia que a gente fala, né? Que às vezes a pessoa pensa só em machucar, em falar, gritar. Não, a omissão, né? A negligência. Perfeito. A pessoa não dá o remédio. Também. Não dá água na hora certa, não procurar o médico, não, quer dizer, tanta violência por ação e por omissão, entendeu? Então, tá perto do idoso. Existem vários tipos de violência. Isso aqui dá um assunto aqui para 2 horas só de falar em violência para o idoso, que é uma coisa seríssima, Cláudio. Você levantou muito bem. Teria que ser uma outra live. A gente até preparou para a semana que vem uma live só sobre isso. Daí a importância que a gente tem, a gente sabe que tem esse assunto. Olha, o Marcos Vinícius, boa noite e parabéns a todos, excelente tema. A Sandra Salles diz que é advogada disso tudo, empatia, bateu palminha. O Márcio Tributarista colocou excelente. Aí vem aqui a Ângela Machado, isso é muito importante para a gente saber. A Célia Miranda diz que tem um amigo advogado, acho que ele perdeu o celular. Excelente criminalista. Vocês podem me ajudar a encontrá-lo? Abraão Estácio. Isso é coisa do ao vivo. Abraão Estácio de Souza. Se puder me ajudar e encontrar, agradeço. Depois a gente auxilia ele a localizar o colega. Pois tá aqui, ela escreveu aqui, eu acho que vocês conseguem ajudar. A Ângela disse que isso é muito importante. A Rosa, que bom encontrar esse tema. Sou advogada aposentada e gosto de conversar com colegas. Trabalhei na Câmara Civil do Tribunal, né? E peguei a informatização dos processos, tá vendo? A Kátia, boa noite. A Thaís, obrigada. A Celi Ferreira falou de um assunto aqui, que é a alienação parental, que eu não sei se tem a ver, aí vocês é que sabem, que hoje tem outro tipo de alienação, né? Que o termo é parental, mas eu não sei se cabe para o idoso, né? Sim, cabe sim. E aí, como é que funciona essa coisa da alienação parental para o idoso? Então, esse seria um outro tema de uma outra live. Inclusive, nós... na gestão anterior, fizemos uma palestra só sobre esse tema, alienação parental do idoso.
esse título, alienação parental, cabe sim para o idoso. A gente usa como parâmetro como se aplica para a criança, se aplica para o idoso também. Então, isso também eu até sugiro, se você estiver disposto, a gente fazer uma outra live só falando desse tema. E aí a gente entra também um pouquinho em violência psicológica, tudo atrelado à alienação parental. Então, explica só rapidinho o que é alienação parental para o pessoal que está assistindo, para poder ficar o gostinho do quero mais para a próxima live. Então, alienação parental você usando a mesma forma como se faz alienação parental com crianças também, né? É você isolar o idoso do mundo e não deixar que ele fale com mais ninguém e fixar o idoso só naquela pessoa que vai manipular o idoso de alguma maneira. Isso seria alienação parental. Seria do viés da alienação parental. Perfeito. Né? É a manipulação. É a manipulação negativa do idoso. Sim. É retirar do idoso a sua autoestima, retirar do idoso a sua vontade, retirar do idoso a sua autonomia quando ele ainda tem essa autonomia. Isso é a alienação parental ao idoso. Inclusive a convivência, né? Perfeito. Várias pessoas, convivência com isolado, né? Outros parentes, né? Daí é termo parental, né? Quer dizer isso, sim, né? É quando aliena a pessoa, tira a pessoa do convívio com outras pessoas e, obviamente, alguém que manipule isso. Então, esse termo é bem interessante porque, sem dúvida nenhuma, existem várias pessoas, né? Conheço vários, né, que casaram com alguém e aí depois essa pessoa não deixa que aquela pessoa entre em contato com os filhos e aí simplesmente é um caos familiar, né? Sim. Eu fui chamada em casa de pessoas para assistir isso já várias vezes, é uma cena horrorosa. Aqui deixa eu ver, o Fábio Lucas, Ana Lucas, de doutora Kari, com sua experiência, quais artigos da Lei 10.741/2003 que percebe mais violações no dia a dia do idoso? E eu teria que estar consultando, porque a lei o Estatuto do Idoso é uma lei bem grande, né? A gente teria que estar consultando. Mas lá dentro do Estatuto do Idoso tem os dispositivos que falam sobre a violência contra o idoso. Inclusive, a gente ali, no Estatuto mesmo, a gente passeia pela violência psicológica, violência física. O Estatuto, ele dá o conceito de cada violência. E a violência financeira patrimonial também. Porque hoje, o que mais a gente tem contato, nós que advogamos com o idoso, para o idoso, e em relação à família do idoso, é a questão da violência financeira patrimonial. Tá? É aquele filho que pega uma procuração de um pai, e aí com essa procuração tem outros desdobramentos. É um filho que pega realmente a aposentadoria, o benefício do pai e utiliza para próprio proveito. Inclusive, eu tive contato com um caso, até lá na OAB mesmo, de um senhor que o filho, ele era um senhor que estava demenciado, então esse filho tomava conta dele e se apropriava do benefício dele e usava para o próprio proveito. E esse idoso chegou a um ponto que na geladeira da casa dele só tinha água, nem a comida esse filho mais oferecia a esse pai que estava demenciado, estava acamado. E isso chegou para mim, essa situação chegou para mim na OAB, e enquanto nós estávamos tomando providência, infelizmente, esse idoso veio a falecer. Então, assim, não é incomum, né, nós nos depararmos com esse tipo de situação. E muitas das vezes, por ser idoso, não dá tempo de nós agirmos, né? Enquanto aquele idoso está com vida. Tem um item importante aí, que muitas vezes esse idoso, né, que é o filho, ou o neto, ou bisneto, enfim, tem um elo familiar. E esse avô ou esse pai, ao denunciar essa pessoa,
mesmo que seja para a OAB, para o Ministério Público, para o que quer que seja, ele não tem coragem, porque é assinar a sua própria incompetência. Sim. Assinar a sua incompetência por ter criado mal o filho ou por ter criado, né, mal o neto. Então, a gente tem uma quantidade enorme de subnotificações. A coisa é muito pior do que a gente pode imaginar. A gente imagina. Porque a gente, como médico, a gente ainda tem um acesso, vamos dizer assim, a gente percebe. Agora, a subnotificação é imensa, porque uma coisa é você ser agredido por uma pessoa que você não conhece, um amigo e tal. Outra coisa é para o seu próprio filho, ou seu próprio neto, que está pegando seu talão de cheque, que está usando essas coisas. Como é que ele vai dizer? Eu já tive situações de estar claro para mim, chegar na minha frente e falar assim, dona fulana, foi isso que a senhora falou? Não, eu não falei nada disso, doutora, você está entendendo errado. E eu ficar com a cara desse tamanho. Por quê? Porque ela não teve coragem de falar na presença do filho ou, né, do neto. Então, é uma situação muito, como você falou, é uma live só para isso. Porque é um assunto extenso mesmo. E é muito complexo. É muito complicado. Olha, tudo que a gente fala de questão familiar, e muitas vezes é complicado da gente entrar, né? Eu tenho assim, concepção pessoal de que nós temos que preparar as crianças de hoje para elas lidarem melhor com o idoso do futuro, inclusive começando dentro de casa, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho que preparar esses filhos que hoje são crianças para que no futuro eles venham a cuidar de mim com dignidade. Eu tenho isso dentro de mim, pessoalmente. Pode ser que eu esteja até errada, pode ser que isso dê errado futuramente. Não, mas eu quero preparar os meus filhos, para que futuramente, se caso aconteça de eu ficar inválida, ou caso aconteça de eu ficar demenciada, porque ninguém está livre disso, eles estejam preparados para cuidar de mim. Mas eu preciso me programar para isso. Isso se chama programação. E a programação começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Isso. A coisa mais importante que existe, Karen, é porque tem tanta coisa para falar que, né, não dá tempo, daqui a pouquinho a gente já está acabando. Mas olha só, que a gente geralmente faz 1 hora. Mas isso aí é uma coisa tão importante que a gente fala o seguinte, que as pessoas precisam trabalhar com os exemplos, não adianta o discurso, né? Quer dizer, você conhece as pessoas pelos frutos nesse sentido. Então, realmente, a palavra é uma coisa. A pessoa que fala, não fume, você está fumando, você fala para o filho, não bebe, ele está bebendo. Quer dizer, então, o exemplo é coisa. Então, eu acho, né, creio eu, que você está dando um exemplo muito bom para os seus filhos, assim como eu dei para os meus 3 filhos hoje, que têm todos mais de 29 anos, a minha mais nova tem, todos eles hoje estão ligados a idosos, né? Porque desde novinhos, eu levava eles para a clínica de idosos e eles me ajudavam a empurrar a cadeira de roda dos idosos. Isso há 20 e tantos anos, eu pequenininhos. Quando eu era presidente da Associação de Alzheimer, Tatiana, minha filha, escrevia no quadro, idoso, Alzheimer não tem cura, mas tem controle, entendeu? Ela já escrevia isso no quadro. Quer dizer, então, é um exemplo, né? Não é melhor do que ninguém, mas a gente tem que realmente, as pessoas têm um discurso. Tem que pensar nisso, diferente. Parar e pensar nisso. É outra live, né? Sim. Olha só, a Celi diz aqui, vejo casos de alienação parental com idoso. Filho falando mal de outro filho é crime? Sim. Filho dependendo falando mal do contexto, de outro filho é crime? Cláudio? Dependendo do contexto. Dependendo do que fale. Tem que analisar o caso concreto. Cada caso é um caso. Entendi. Aqui ele botou um grande tema sobre alienação parental dos idosos. A gente vai falar sobre isso, pode deixar. Aproveitar a carência do idoso que a Celi está falando. A Vera fala aqui, muito importante a atuação dos membros da OAB Niterói no sentido de orientar as pessoas que forem jovens e que hoje se encontram perdidos no mundo da tecnologia. Realmente é bem interessante, né? Aqui, a Tânia, muitas orientações devem acontecer de propaganda para que os parentes e o idoso fiquem a par de não poder ter a apropriação dos valores do idoso. Senão, sim, a informação, né, que a gente vem falando. Para utilizar levar a informação.
Exatamente. Nesse tempo de pandemia, onde o isolamento social é necessário, com certeza estão sendo esses né, direitos, eu acho que ele quis dizer isso, estão sendo violados. Sim. Realmente, eu queria, inclusive, perguntar uma coisa para vocês aqui. O que vocês, vou começar pelo Cláudio, né, que a gente está falando muito, Kari, né? O Cláudio... Me colocaram com duas mulheres competentes. Né? Falam muito. Covardia. Covardia mesmo. Olha só, Cláudio, me diz uma coisa. O que você está achando dessa história da pandemia? E como é que você está percebendo isso na sua visão, né? No seu mundo, enfim? Fátima, a pandemia nos trouxe a possibilidade, talvez, de encontrarmos um outro mundo depois da pandemia. Eu não posso acreditar e não posso crer que todos nós seremos as mesmas pessoas depois dessa pandemia. Está provado que não importa sua condição financeira, não importa o seu cargo, não importa o que você tem, nós não somos absolutamente nada. Está provado. Estamos todos refém. Então, eu acredito que essa pandemia, apesar de ser, sim, uma tragédia, vai nos proporcionar aprendermos algo diferente, vai nos proporcionar sermos diferentes. Porque é impossível que sejamos as mesmas pessoas depois dessa pandemia. Por tudo que estamos vivendo, por tudo que estamos experimentando. É doloroso ficar no isolamento social. É doloroso ver parentes partindo. É doloroso ver amigos partindo, da forma como nós estamos assistindo. Então, após essa pandemia, eu quero me nutrir de esperança, de dias melhores. É assim que nós temos que sair dessa pandemia. Cientes de que vamos em busca de dias melhores, oportunidades melhores, nós temos que ser otimistas e estarmos seguindo num caminho do otimismo, porque não está fácil. Não está fácil. Eu tenho dito muito nas lives aqui que é muito importante, né, a gente viver um dia de cada vez, né, Cláudio? Isso. Porque o que está acontecendo demais, que as pessoas estão pensando amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Não, calma. Um momento de cada vez, um dia de cada vez, porque eu tenho observado, hoje mesmo eu não parei de atender, né? Estou atendendo direto no consultório. E não tive coragem, que a minha população é uma população de risco, né? Que são os idosos e os cardiopatas. E hoje mesmo atendi 3 pessoas com uma ansiedade imensa, entendeu? As pessoas estão muito mais ansiosas, estão muito mais deprimidas, estão com insônia, com sintomas vários. E aí eu acho que isso aí eu acho que está muito pela desinformação ou até pelo sensacionalismo, porque eu acho que é complicado. A gente tem que realmente ter proveitos, né, desse momento, que senão a gente... Quantas coisas, eu, por exemplo, digo sempre aqui, aprendi a fazer live, que eu não sabia fazer. Quantas coisas... A palavra do momento é reinventar, né? A gente se reinventar. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Que a gente tem que sair diferente. E como é que você está se adequar, sentindo? Né? Se adequar. E você, Karen, como é que está se sentindo dessa história? Então, Fátima, eu acho que esse momento, pessoalmente falando, é um momento de olhar. Eu acabei olhando mais para dentro de mim e acabei olhando mais para os meus. Né? A gente leva uma vida muito corrida, né? Uma vida intensa, e nós fomos obrigados a ficar em casa e olhar para dentro de si, né? Olhar para os nossos. Né, dar mais atenção aos filhos, ver o que está faltando, estar mais perto, você demonstrar mais amor. Né? Eu acho que a palavra-chave é essa, demonstração de amor. Né? São muitas dificuldades que eu, como mulher, mãe e dona de casa e profissional, eu tenho passado.
mas isso está fazendo eu dar mais valor ao que eu tenho, à família que eu tenho, aos filhos que eu tenho. Eu acho que veio com uma grande lição também esse momento da pandemia. Eu também vejo assim, muita lição. E, Cláudio, o que você acha que agora, quais são os seus planos agora para a OAB? O que vem aí de novidade, o que vem de bom? Principalmente depois da pandemia, né? Com os aprendizados todos seus. Fátima, passando essa pandemia e a vida voltando ao que chamam agora de novo normal, nós vamos ter muito trabalho lá na OAB. Muito trabalho. Um trabalho de resgate, talvez um trabalho de reinclusão, porque a classe dos advogados vem passando por uma dificuldade muito grande. Aliás, já vinha passando, a atividade da advocacia já vinha passando por uma dificuldade, mesmo antes da pandemia, e veio se agravar com a pandemia. Então, nós temos muitos colegas que, infelizmente, foram obrigados a fechar seus escritórios, estão advogando em casa. E, como eu disse anteriormente, vão iniciar as audiências por videoconferência. São questões novas. A clientela que, eventualmente, se afasta num momento desse. Então, voltando, nós vamos voltar com muita força para tentar auxiliar esse advogado. Talvez a gente tenha a necessidade de ampliar o nosso escritório compartilhado para receber esses colegas que foram obrigados a fechar o escritório. Vamos precisar, como eu disse anteriormente, criar mecanismos para auxiliar os advogados que não se entendem com a tecnologia, para que eles possam se manter no mercado de trabalho. Enfim, vamos ter muito trabalho. Mas, como eu disse aqui, nós vamos voltar, sim, com otimismo e na certeza que nós vamos em busca, sim, de dias melhores. Aqui o Voltaí Costa... De repente, a gente vai colocar até em prática aquele projeto, né, Cláudio? Que ficou parado por conta... Isso, Qual aí. É o projeto? Fiquei até curiosa. Qual? Tecnológico. Ótimo. Porque aqui, o doutor Voltaí fala o seguinte: é mesmo, doutor, não está sendo fácil, principalmente para nós advogados idosos, que tem que se cuidar do isolamento social, bem como tem que se adaptar aos novos tempos tecnológicos, como as audiências virtuais. Exatamente o que você fala, o doutor Voltaí está falando aqui, né? O doutor Voltaí é um advogado da mais alta competência. É um ser humano maravilhoso e um advogado exemplar. Eu já tive o prazer... E é delegado da nossa comissão. Já tive o prazer de conhecê-lo. Um beijo, doutor Voltaí, do Ponte de 12 aqui para vocês. E, Karen, me diz uma coisa, qual é a programação agora para a Comissão de Apoio à Terceira Idade? O que você está pensando, ainda mais depois da pandemia? Antes dessa pandemia, nós estávamos em vias de colocar em prática 2 projetos que eu já conversei com o Cláudio já autorizou a gente colocar em prática, que são projetos assim maravilhosos, né? Eu entendo que sejam maravilhosos. O primeiro projeto é colocar o advogado idoso com o advogado jovem. Eu quero um encontro desses advogados, dessas 2 frentes, o advogado jovem com o advogado idoso, que eu entendo, que nós entendemos da comissão, que esse advogado idoso tem muito a passar para o advogado jovem. As experiências de vida e as experiências jurídicas, né? 2 pontos principais, experiências de vida e a experiência jurídica. Isso é um dos nossos projetos. Esse é um dos nossos projetos. O outro projeto é Meu Avô é um Griot. O que é o griot? O griot, ele é da época, antigamente, do povo africano, em que esse idoso, né, o idoso mor, né, vamos dizer assim, ele lia para as crianças, né? Então, ele levava, através da leitura, os ensinamentos e também a experiência de vida. Então, esse projeto também nós temos, que seria ir às escolas, a partir da educação infantil, e apresentar o idoso para a criança. Então, a partir daí, nós acreditamos que quando a gente apresenta esse idoso para a criança e faz com que ele
faça uma roda de leitura e fale da vida dele, essa criança vai dar mais valor à sociedade, a essa parte da sociedade idosa. Né? Ele vai dar mais valor, ele vai passar a respeitar. Né? Porque hoje o que falta na sociedade é essencialmente o respeito para com o idoso. Eu lembro que quando eu era pequena, o meu avô, a minha mãe e o meu pai nos orientava a prestar a bênção ao meu avô, à minha avó. Né? Hoje em dia, a gente não vê mais essa prática. Né? A gente não tem mais isso. Então, essencialmente, o resgate da valorização da pessoa idosa junto à sociedade. E a gente começa através da criança. Eu tenho dentro de mim que é através da criança que a gente consegue resgatar esse respeito, essa valorização da pessoa idosa. Esses são os projetos. Sem dúvida nenhuma, embora para a gente poder conseguir mudar alguma coisa de forma concreta, né, segundo os estudos, precisa de pelo menos 2 ou 3 gerações, né? Então, esses nossos sonhos, obviamente, né, serão mais para os nossos netos. Mas, de qualquer forma, é extremamente... Mas temos que começar. Não, já tem pessoas que fazem esses trabalhos com idosos, com jovens, que é o trabalho que a gente chama de intergeracional, que são trabalhos assim fantásticos, inclusive fora do Brasil, né? A gente tem trabalhos assim, porque o que a gente fala muito na questão do idoso é questão muito cultural. Se a gente fala, por exemplo, na África, né? Vamos dizer, o idoso às vezes não chega nem a ficar idoso, né? Morre antes. Se a gente fala idoso do Oriente, é aquele que é cultuado e que as pessoas, a população, né, tem aquela coisa como é o mestre, é a pessoa mais importante da sociedade, é aquele idoso. Se a gente fala de idoso europeu, é aquele que é totalmente independente, não quer saber nem de filho, nem de neto na cola dele, tem conta carro sozinho, dirige sozinho, o idoso americano também é assim. Sim. Então, quando a gente fala do idoso brasileiro, a gente está passando por esse processo de envelhecimento populacional há muito pouco tempo, né? Então, isso até pouco tempo o Brasil era um país jovem, né? Quer dizer, o envelhecimento populacional é uma coisa relativamente recente. Então, em função disso, a gente vê que, infelizmente, trabalhos fora do nosso país, tem trabalhos fantásticos em cima disso. Aqui a gente ainda está engatinhando. Por isso que, às vezes, a gente que é geriatra, muito antigo, às vezes a gente fica meio nervoso, porque a gente vê coisas que as pessoas falam, assim, né? É como se fosse uma coisa muito nova, e quando a gente vê que isso já está sendo, não em relação ao seu, que eu estou falando, não. Eu acho fantástico, acho que tem que ser assim mesmo, que tem que começar, mas o que eu quero dizer, começar aqui em Niterói, que não tem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que já foi, por exemplo, quando eu fiz a pós-graduação, se falava em geriatria pediátrica. Olha bem, e a minha pós-graduação foi dada pelo governo japonês. Tá? Eu não fiz governo japonês, há 37 anos atrás, 36 anos atrás. Meu professor, que é japonês, vai falar de geriatria pediátrica. Quando a gente pega as crianças, tá? E faz com que aquelas crianças tomem o leite materno, você já está preocupado com as artérias delas. Entendeu? Quando você chega a criança e pede para a criança não comer batata frita, ou McDonald's, a comida industrializada e tal, você já está preocupado com as artérias dela. Então, parece uma coisa muito louca, mas não é. Então, essas pessoas que têm, assim, há muito à frente da gente na geriatria e gerontologia, eles já falam isso de uma forma, de uma propriedade fantástica, né? Da importância, porque na vida a gente só tem 2 destinos, a gente morre ou a gente envelhece. Só que na vida a gente tem, né? Se a gente ficar pelo caminho, mas agora a gente quer envelhecer com dignidade, com saúde, com uma série de coisas que muitas vezes a pessoa tem cultura escolar. A pessoa às vezes é um advogado famoso, tem PhD, tem mestrado, tem doutorado, mas não faz seu check-up anual. Não faz, Karen. Não faz, não é porque ele não tem cultura, é cultura de berço, aquela cultura que vem lá da nossa família, entendeu? A nossa raiz familiar, que não trabalha com prevenção, com planejamento, aí a gente estende isso aos governos, a quem está com a caneta na mão. Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, esses países que são mais tradicionais, eles trabalham com planejamento, com prevenção.
Muita. Então, quando você pega a criança, e como você está dizendo, e faz um trabalho da criança, com certeza você quer que lá na frente essa criança vire um idoso que vai passar para os seus filhos e os seus netos o respeito pelo idoso, com certeza. Né? Então, eu A acho valorização. fantástico. Bato palma de pé para esse trabalho. Acho que o Cláudio, né, o doutor Cláudio, tem tudo para poder, né, estimular esse trabalho, que é um trabalho muito legal e que pouquíssimas pessoas estão ainda, infelizmente, preocupadas no nosso país com esse tipo de abordagem, entendeu? Vive hoje, né? Daqui a pouco, em termos de planejamento, zero, né? Em termos de idosos, ou de adultos, ou de adolescentes, entendeu? Quando a gente não vem dentro da própria casa, as pessoas, os familiares, o pai ou a mãe, falar do idoso assim, esse velho, esse gagá, esse, entendeu? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai repetir isso. Ele vai repetir. Como se fosse um móvel velho que está no canto da casa. Ele vai repetir. E que ninguém dá atenção. Exatamente. É muito complicado. Olha, aqui a Rosa fala, doutor Cláudio, conheço uma senhora idosa que fez empréstimo para o genro, em seu nome. Ela separou da filha e ela está pagando as prestações. Ela está nervosa com a pandemia e com problemas financeiros. A quem ela deve recorrer, doutor Cláudio? Ela deve recorrer a um profissional, advogado, que certamente vai saber orientá-la, vai examinar as condições em que se deram esses empréstimos, vai examinar para onde foi levado esse dinheiro, na conta de quem foi depositado, transferido, e o advogado vai saber orientá-la até para verificar se há ou não incidência de algum crime nessa prática aí. Aí eu vou aproveitar e te perguntar, a pessoa que não tem dinheiro para contratar um advogado, como é que ela deve fazer? Porque às vezes tem gente que pode estar assistindo a gente aqui com essa pergunta. Olha só, o estado do Rio de Janeiro é um estado privilegiado. Ele possui uns profissionais gabaritados na sua defensoria pública. Então, qualquer cidadão que não tiver condição de pagar um advogado particular, ele vai ter, sim, uma assistência de qualidade junto aos órgãos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E aqui em Niterói tem, né? Obviamente. Tem. É isso? Tem, eu estou falando para a gente explicar. Eu sei, né? Mas eu quero que as pessoas que estão vendo em todo o estado. Em todo o estado do Rio, nós temos o atendimento da Defensoria Pública que presta esse trabalho, inclusive com ajuizamento de ações, etc. Que ótimo, isso é muito importante. Aqui a Sandra Salles fala, doutores, membros da OAB Niterói, obrigado pelo esclarecimento, que bonitinho. A Kátia Godoy diz que daqui a 8 dias papai faz 90 anos. Enfim, então eu queria, porque a gente já tem 1 hora que a gente está falando, eu queria dizer para as pessoas, não parece, né? Passa rápido, né? A gente geralmente passa 1 hora, eu sempre falo isso para as pessoas, às vezes a pessoa está assim, eu não sei se vai dar, será que tem muito assunto? Tem, a gente consegue, a gente tira leite de pedra, a gente tem um monte de assunto, e olha que com certeza teriam vários e vários assuntos que a gente poderia estar falando. Eu quero dizer, inclusive, aqui publicamente, Cláudio, que eu agradeço muito a você, né, por quando você me recebeu do seu gabinete, levado pela Cláudia, ou pela Karen. A Karen me levou até você, e você, com mais o seu assessor lá, você mais algumas pessoas da diretoria, me receberam muito bem, me ouviram, e eu quero agradecer imensamente, não só a minha pessoa, como ponte de idoso. A gente está tentando fazer um trabalho, né, aqui que seja realmente, que traga o máximo de pessoas possível. O ponte de idoso é isso, é um ponto, né, onde tudo que tem a ver com idoso que a gente queira trazer, pessoas que sejam, a própria OAB, né, Niterói já é um parceiro do ponte de idoso, e é muito legal a gente dizer isso né, colocar isso assim bem claro, do agradecimento, porque a gente sabe que tem muitas pessoas por aí que estão super, que acham, né, que tem intenção, mas não são bem intencionadas com a questão do idoso. Estão aproveitando o momento, né? Eu digo assim, é o momento, que idoso hoje vota, que não sei o quê, que tem familiar que vota, enfim. Então, eu acho que vocês são parceiros, assim, receberam a gente, o Ponte de Idoso, bem, e o que a gente tem evitado, trazer pessoas que sejam complicadas, o que a gente quer é pessoas realmente como vocês, que têm esse coração grande, que têm essa boa intenção, são pessoas de boa fé, né? Que é o que a gente acredita muito.
Karen, você quer falar alguma coisa? Eu tinha várias perguntinhas para falar com você da comissão, que a gente acabou não falando. Eu queria que você, por favor, falasse para as pessoas. Tá. Depois eu vou tentar responder junto à gravação. Você disse que vai ficar gravado e tem as perguntas embaixo. Eu vou tentar responder um por um, mas de antemão eu já me coloco à disposição para quem quiser me procurar lá na OAB. Se eu não estiver lá presencialmente, fisicamente, tem a Leila, que é secretária das comissões. Ela pode me passar um e-mail, ou então entrar em contato comigo e fazer esse contato entre a pessoa que esteja procurando a comissão e dizer que eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, dúvida ou encaminhamento. Nós, como eu disse anteriormente, a OAB tem um papel, uma função social. Então, nós estamos à disposição também da sociedade. Muitas vezes as pessoas pensam que passam ali na calçada, na Amaral Peixoto, não entram, não perguntam, e pensam que a instituição está voltada única e exclusivamente para o advogado. Mas não, nós estamos também trabalhando em prol da sociedade. Então, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida, apoio emocional, se precisar também. Então, enfim, tudo que for de bom grado e em função do idoso, eu estou à disposição. Que bom. Eu quero, antes de passar para vocês para considerações finais, dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que o nosso telefone do Ponte de Idoso, né, fica aberto também, que é o 2613-5250. E a gente tem um telefone celular que é para o WhatsApp, se a pessoa quiser mandar mensagem, quiser mandar pergunta, quiser sugestão de algum assunto, de alguma pessoa para a live, que é o 988720642. Dizer também para as pessoas que amanhã a gente está fazendo todas as lives de segunda a sexta-feira. Amanhã eu volto com uma pessoa fantástica que é do Movimento Longevidade Brasil, que é a Carlota Esteves, que é uma pessoa super, que inclusive já homenageou o Ponte de Idoso. Quarta-feira a gente vai estar falando aqui sobre a doação de sangue e a doação de medula óssea. Quinta-feira nós vamos estar falando sobre sexualidade na terceira idade, que é por causa do Dia dos Namorados, que é dia 12. E na sexta-feira a gente vai estar fazendo uma live com o cantor Luiz Cláudio, que é um cantor maravilhoso, que inclusive ganhou, né, até aquele concurso da maturidade, né, que foi feito aqui pela Secretaria do Idoso, que vai estar cantando para as pessoas Dia dos Namorados. Então a gente já está não só com essa semana, como a outra semana também, com várias pessoas, mas enfim, nós estamos todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui na página do Ponte de Idoso. Karen, suas considerações finais, além de tudo isso que você já falou, tão lindo, tão bonito. Então, voltando a falar sobre a comissão, tudo isso, todos esses projetos, todas essas palestras, toda essa dedicação é única e exclusivamente por amor à causa. Tá? Então, o que me movimenta, o que movimenta a comissão, os membros da comissão, que são todos muito empenhados, eu posso aqui falar o nome de todos, Silvia, Lívia, Fátima, você, Valtair, todos, Solange, todos estão na causa, estão à frente da causa por amor. Marta, eu posso ter esquecido o nome de algum, mas todos aqui estão pela causa, por amor à causa, ao idoso. E, de novo, me coloco à disposição para fomentar palestras, participar de ação social. É só nos convidar que nós estamos dentro, só convidar. E a gente um beijo a todos. E a gente tem tantos assuntos como a curatela, né? Olha, quanta coisa, né, que a gente tem para falar, Sim. né? Interdição, curatela. A gente pode falar, a gente pode voltar fazer outra live com vários temas. Exatamente. Daí vocês mandem para a gente as sugestões, o que vocês querem ouvir, que a gente fala marca outras lives. Cláudio, querido, suas considerações finais. Mais uma vez, eu estou tão feliz de você estar aqui com a gente, que a Karen já tem uma ligação maior. Você, né,
é uma ligação mais afetiva, porém, né, menos convívio social maior, mas mais o convívio profissional, mas eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Ô, Fátima, eu quero, antes de mais nada, parabenizar o Ponte do Idoso pelo trabalho que vem desenvolvendo, agora em especial com essas lives que vem desenvolvendo, trazendo não só para o idoso, trazendo para todos nós algo produtivo, algo de bom, algo que poderemos usar no futuro. Então, fica aqui esse reconhecimento ao Ponte do Idoso. E também agradecer a todos que nos ouviram. Eu vi que tinham vários advogados que estão nos ouvindo. Também agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Agradecer também à presidente da minha comissão, doutora Karen, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. É uma pessoa muito especial, é um ser humano maravilhoso, como todos nós assistimos nessa live. E agradecer também, Fátima, pelo convite. Acredite, é uma honra para a OAB Niterói, é uma honra para mim participar dessa live aqui no Ponte do Idoso, que, como eu disse, vem fazendo um trabalho maravilhoso. Eu desejo a todos os ouvintes e a vocês duas muita paz no coração e que Deus abençoe sempre. Muito obrigada, querida. Obrigada. Eu realmente fiquei arrepiada, comovida com as palavras e, como eu disse ainda há pouco, né, é muito bom a gente unir as pessoas do bem, né? As pessoas do bem. Vocês são pessoas do bem. Então, realmente, a gente tem muito prazer, o Ponte do Idoso, da gente estar junto nessa luta aí pela causa, né? Como a gente falou mesmo, nós somos voluntários, né? Dessa uma causa que é por idealismo mesmo. Então, eu fico muito feliz de encontrar outros idealistas igual a mim. Eu não mudei até hoje, não vou mudar ainda, então é idealismo mesmo que move a gente. Mas eu tenho muita felicidade por isso, né? Por ser idealista e ter pessoas como vocês. Obrigada, meu anjo, mais uma vez. Obrigada, minha amiga Karen. Muito obrigada. Obrigada a todos. Contem com a gente do Ponte do Idoso. Abraço para vocês, beijinhos para todos. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, tá? Um grande beijo. Amanhã eu volto. Obrigada, Cláudio, doutor Cláudio. Obrigada, doutora Karen. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau.